que o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade. Desafia o nosso peito à própria morte. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido. De amor e de esperança a terra desce. Que em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Mas se ergues da justiça, clava forte. Verás que um filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora, a própria morte. Terra adorada, dos filhos deste solo. És mãe gentil, pátria amada. Brasil! Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada. A esperança nos move, a fé nos une. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Boa noite, família PL. Mais uma vez, em nome do nosso presidente nacional, Valdemar Costa Neto, e do nosso presidente estadual, José Tadeu Candelária, trazemos um abraço especial a todos vocês que nos acompanham nessa live. A nossa live de hoje traz um tema muito atual e transformador para os municípios, que é cidades inteligentes para cuidar de gente. Você, prefeito, preste muita atenção nesse conteúdo, que com certeza fará toda a diferença no seu mandato. E para explicar tudo isso, estão presentes os nossos convidados especiais. Adilson Rosa, gestor público e administrador de empresas. Prefeito eleito de São José do Rio Preto, Coronel Fábio. O autor do livro Cidades Inteligentes, professor Luiz Alberto. O diretor da Agência de Inovação de Osasco, Alex Soares. A especialista em experiência do usuário para plataformas digitais de governo, Janaíra França. Engenheiro da computação com especialização em inteligência artificial e ciência de dados, Cristian Marcelo Rosa. E o gestor adjunto de finanças da cidade de Jundiaí, Jones Henriques Martins. A palavra é com você, Adilson Rosa. Boa noite. Estamos aqui em mais uma live do Partido Liberal e hoje com o tema Cidades Inteligentes. Temos um bom time de especialistas, muita gente com conhecimento de causa, e aqui o nosso time vai se apresentar para vocês. Vamos começar aqui pelo Luiz Alberto, nosso primeiro especialista, e depois todo o nosso time se apresentará. Obrigado, boa noite a todos. Eu sou Luiz Alberto Rodrigues, autor do livro Cidade Inteligente em Perspectiva, municipalista por origem, especialista há mais de 40 anos, e vamos fazer um debate hoje bem oportuno para esse novo momento do Brasil, nessa nova etapa que nós vamos ter que enfrentar e entregar para o cidadão o que nós esperamos hoje de melhor para eles. Boa noite a todos, eu sou o Coronel Fábio Cândido, fui coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, comandante da região de São José do Rio Preto. Nós comandávamos 96 municípios e mais recentemente, a convite do nosso sempre presidente Jair Bolsonaro, enfim, fui candidato a prefeito e vitorioso no segundo turno das eleições, portanto, prefeito eleito com muito orgulho pelo Partido Liberal. Eu sou Adilson Rosa, fui gestor de infraestrutura e serviços públicos na cidade de Jundiaí, gestor por 8 anos, especialista em administração de empresas. Estou aqui para colaborar com o tema. Boa noite, obrigado ao convite. Meu nome é Alex Soares,
Estou aqui representando a cidade de Osasco, minha cidade de coração. Eu agradeço também ao nosso prefeito, Rogério Ulisses, pela oportunidade. Sou funcionário público, meu primeiro emprego, 28 anos, na área de tecnologia. Espero contribuir com esse tema nessa discussão bastante saudável para todas as cidades do Brasil. Vamos passar lá para a nossa mesa de especialistas, né? Nossa segunda mesa. Boa noite a todos, eu sou Janaíra França, trabalho na área de pesquisa e desenvolvimento de projetos digitais, em especial a área de serviços públicos digitais, na EICOM. Boa noite, sou Christian Marcelo Rosa, sou engenheiro da computação, com especialização em ciência de dados e inteligência artificial. Atuo na área há 30 anos. Boa noite a todos, meu nome é Jones Henrique Martins, eu sou pós-graduado em Finanças Públicas e também sou especialista em cidades inteligentes. Fui secretário de Governo e Finanças aqui na cidade de Jundiaí e gosto de discutir e conectar finanças com tecnologia para ver como que a gente pode transformar nossas cidades em melhores locais para que todos possam viver. Muito bom. Feito aqui as apresentações, então vamos para o debate do tema. Vamos iniciar aqui com Luiz Alberto. Cidade inteligente, ou Smart City, é um tema muito presente hoje no mundo todo, né? Falar sobre cidade inteligente é um tema muito vasto e complexo. Mas o que a gente tem assistido muito sobre cidade inteligente é falado sobre mobilidade urbana, muito sobre temas de iluminação, semáforos inteligentes, esse tipo de procedimento. Eu escrevi um livro baseado em pessoas, cidade inteligente, cuidar de pessoas. O que isso tornou no novo modelo de gestão pública hoje? E que é muito fácil nós realizarmos isso. No passado, nós não tínhamos essas ferramentas, nós estávamos falando de uma tecnologia muito ultrapassada e um processo de comunicação muito arcaico. Hoje nós estamos falando de 5G, estamos falando de inteligência artificial, aonde tudo isso pode acontecer. O que acontece hoje que é mais grave hoje? Temos um problema sério hoje do que são os portais hoje da prefeitura. Os portais da prefeitura hoje, elas não conectam com o cidadão, ela não fala com o cidadão, principalmente numa linguagem que ele precisa entender e ouvir. Imagine que hoje nós temos uma lei, a LGPD, temos tudo isso pautado no novo modelo de gestão e carta de serviço. Cada prefeitura hoje, se nós pegarmos hoje no Brasil, no modo geral, tem um portal diferente. Você imagina que a prefeitura de São José do Rio Preto tem uma carta de serviço que o prefeito resolveu, no secretário A, entregar determinados serviços para que isso entregue à população. E outras secretarias tomando o mesmo papel nesse processo aí. Mas você imagina hoje, uma pessoa hoje, da classe C-, né, que vem num processo de transformação digital, tentar solicitar um serviço através de um portal hoje municipal. Até porque tem hoje muitas prefeituras, a maior parte hoje, que possuem mais que um portal. O portal do governo, o portal da saúde, o portal de finanças e o portal da educação, entre eles, vários. Então, o cidadão, ao invés de ter um portal único, aonde lá ele pudesse concentrar e criar todo o serviço, ele passa a ter portais diferentes. Mas você imagina que hoje, num desafio hoje aos nossos futuros prefeitos, solicitar ele mesmo olhar e falar, bom, eu quero pedir um serviço. Qualquer serviço, uma certidão de numeração da cidade. Com certeza ele teria dificuldade de encontrar aonde está e que secretaria estará disponível esse serviço. Quando eu escrevi o livro, o primeiro tema foi falar o seguinte: nós temos que trabalhar com um portal único. Um portal onde o cidadão consiga conectar através de temas. Ou seja, certidões, lá a prefeitura não devia ter uma certidão para cada secretaria. Clicasse em certidão e lá tivesse todo o leque de certidão que a prefeitura pudesse fornecer. E assim todos os temas, saúde, educação. Ou seja, ele não precisaria buscar, entre eles, secretarias aonde aquele serviço for disponível. Então, quando nós escrevemos isso, um dos principais focos é facilitar a vida do cidadão. E cuidar de cidadão é entregar para ele aquilo que antigamente ele pedia. Então, vamos imaginar hoje que nós pudéssemos ter uma ferramenta que colocasse todas as secretarias numa única plataforma de conhecimento. Então, aqueles 4 itens mais importantes do cidadão, quem eu sou na cidade. Por que quem eu sou? Porque quem eu sou, por erros, por tempo, por vício, eu poderia ser quem eu sou
Na educação, que eu escrevi de um jeito, um endereço lá qualquer, que eu morava naquele lugar. Na saúde, ele escreveu no outro endereço. No tributário, ele escreveu no outro endereço. E no benefício, ele escreveu. Então, quem eu sou, na verdade, seria uma somatória de todos esses cadastros. E eu conseguiria entender através de higienização, captura de dados e cruzamento com Estado e outras ferramentas, e falar, bom, eu sei quem eu sou na cidade. Isso seria grande valia para o governante. Primeiro, para poder entender cada cidadão o que ele utiliza do governo. Então, quem eu sou seria o primeiro propósito. O que eu possuo, ou seja, eu com esse cruzamento eu poderia entender que ele possui carro, possui um imóvel, 2 imóveis, 3 imóveis, assim por diante. E o que eu utilizo? Eu utilizo saúde, a educação e alguns benefícios, transporte, esse tipo de coisa. Então, quando você consegue criar uma plataforma que unifica todas as secretarias numa única plataforma, não só unificar, e depois tem outros passos, mas eu consigo entender cada cidadão, eu consigo criar realmente o prontuário cidadão e família. Entendeu? Então, quando a gente fala cuidar de gente, você imagine que eu tenho isso aqui, essa plataforma, e vamos pegar, por exemplo, a saúde. Então, eu tenho lá na saúde um determinado cidadão que ele é hipertenso. Está lá no CID do prontuário dele hipertenso. Então, eu poderia comunicar com ele todos os dias, através do WhatsApp, de app, olha, mede sua pressão, entendeu? Seu medicamento está disponível, seu exame está disponível em tal local. Então, cuidar de gente hoje, na tecnologia e com ferramentas aptas, você consegue, na verdade, criar vários fatores diferentes. Eu digo que na década de 70, né, quando nós tínhamos ainda começando o correio, o grande norte para um governante era saber o endereço dele e a data de nascimento dele, para que pudesse mandar carta de aniversário e cartão de Natal. O tempo passou, então na década de 90 começou os e-mails, e os governos acharam que com os e-mails pudessem fazer alguma coisa. Não aconteceu porque a classe C- muito pouco utilizava disso. Não tinha essa ferramenta. Então não aconteceu dessa forma. Aí passou a parte de e-mail, e aí nós viemos com os portais, que esses portais que eu falo hoje, que eles são portais muito mais de jornal, informação do governo, do que propriamente de serviço de conectar com o cidadão. Então, nós passamos a ter um processo hoje que não evoluiu. E aí veio as redes sociais, que os governantes acreditou que através da rede social ele pudesse transmitir o que a cidade está oferecendo, o que ele pudesse, que na verdade não aconteceu de grande forma. Então, quando começamos a estudar isso, e aí vem a história de a gente conhecer um pouco dessa área, começamos a falar, mas por que hoje, ao invés de eu pedir o cidadão pedir serviço, eu não entrego para ele já o que ele tem direito? Você imagina que eu tivesse hoje um cidadão dentro da minha plataforma, com data, porque eu tenho hoje cadastro do SUS, cadastro da educação, vários cadastros que eu consigo usar. Imagina que ele fez 60 anos. Eu não precisaria fazer ele pedir hoje o requerimento para dar a carteirinha dele. Eu mando para ele, se está disponível sua carteira de idoso. Entendeu? Então, cuidar de gente hoje, veja só, é entender um pouco do passado, o que nós estamos vivendo hoje. Então, da saúde, nós temos hoje um problema sério. Então, um problema hoje de produtividade médica, que hoje nós temos que entregar no atendimento da UBS a cada 15 minutos um atendimento, para poder não gerar fila. Nós temos um abstencionismo muito alto, ou seja, o cidadão hoje, ele marca consulta e não vai, e aí nós temos uma perda primária que encarece o exame e gera fila. Então, como fazer o processo de consciência hoje? Quando a gente consegue colocar o WhatsApp hoje, que é uma ferramenta que a gente consegue hoje, todo cidadão ter no celular, ligado a um app da cidade, e aí eu posso falar para vocês que temos um app assim hoje muito interessante nesse processo, né? Eu consigo fazer com que eu comunique com ele, olha, sua consulta vai ser daqui a 10 dias. Eu preciso fazer hoje um processo de comunicação, mas também essa comunicação, ela ser emotiva, para entender a responsabilidade dele. Olha, se você não for, cancele para dar lugar a outra pessoa. Nós precisamos mudar o processo hoje. Nós precisamos mudar hoje, através de uma modernização inteligente e um processo de comunicação, e entender que nós sabemos do problema deles, cuidamos dele de uma forma geral,
né? Então eu consigo hoje, através de uma tecnologia inteligente, uns sistemas bons, né? Eu consigo hoje entender ele na saúde, ele e a família. Eu posso falar dele de uma carteira de vacinação, do que está acontecendo hoje, seu filho lá na... E esse é o processo hoje que nós temos que cuidar hoje dele. Então, falar do benefício, que ele pode ter um benefício. Então, seu benefício está disponível, seu medicamento contínuo está disponível em tal lugar, em tal dia, porque eu sei hoje que ele faz parte de um programa de saúde. Eu sei que ele eu vou ter que entregar o medicamento para ele, então, ao invés de eu pedir, eu ofereço para ele que está disponível para ele. Então, você passa a ter um controle da máquina pública do modo geral. E aí você faz política pública, assertiva, direta, e aí você consegue entregar para ele aquilo que ele precisa. Então, quando você une hoje, e é um problema sério hoje das prefeituras, elas não têm hoje uma ferramenta que unificou a secretaria. Cada um dos secretários, na verdade, olhando o passado, ficou dono de uma pasta. Não é uma política da cidade e do governo, é uma política dele. Então, olha só, quando nós fazemos esse processo, onde a saúde, a educação, os benefícios, sistema tributário, todo o sistema de obras, entendeu? Todos os sistemas hoje, entra aquilo que é oferecido para o cidadão, que é mais de 450 itens da carta de serviço, que ele pode tomar, que está isso hoje dentro de um planejamento federal, de uma lei federal. Então, quando você coloca isso dentro de um processo, o prefeito fica dono da estratégia política. E é isso que ele tem que entender, que ele não pode mais receber relatórios. É isso. Porque ele consegue hoje, através de uma ferramenta inteligente, entender rua por rua, bairro por bairro e cidadão por cidadão. Você imagina hoje só. Hoje, olha só como que é complicado hoje, que nós somos cidade inteligente. Prefeito, olha só o que acontece. Vou falar sobre dívida ativa. É um nome muito técnico, e parece que então uma pessoa da Fazenda aí conosco hoje. Dívida ativa. Quantas pessoas sabem que a dívida ativa é uma dívida que ele podia falar com outro nome? Consulte seus débitos. Eu posso mudar e atingir todo mundo. Eu atingo classe A e atingo classe C. Eu falo, consulte. Vou falar sobre a palavra habite-se. Quantos sabem que habite-se é a certidão de conclusão de obras? Então, quando a gente fala sobre cidade inteligente, é criar realmente um app, um portal, com a mesma linguagem e não mais de consulta de informação, mas de resolução. Então, quando é resolução, hoje os nossos portais, e acredito que o de São José do Rio Preto também é a mesma coisa, ele não é um portal que eu chego lá e eu entendo quem eu sou. Olha só qual o maior erro que nós criamos numa ideia desse livro aí. Você imagina que hoje a LGPD nos dá o direito de ter a informação que nós prestamos ao governo e nós olharmos lá dentro. Então, você imagina se eu tivesse o portal todinho, o app e o portal, e tudo integrado, uma única base, e eu vou lá e me cadastro, Luiz Alberto Rodrigues, CPF, eu tenho hoje o GovBR que me dá a autenticação, entendeu? Eu entro pelo GovBR, já sei quem eu sou, eu vou lá e trago para mim o prontuário meu. O que seria meu prontuário? Meu número de cadastro do SUS, que eu cadastrei no SUS, meus filhos matriculados na escola, consigo ver os boletins dele, nota, comida, dia a dia. Se eu tenho algum carro, eu estou com IPVA, porque hoje, se nós perguntarmos para a população de toda a cidade hoje, ele não sabe que o IPVA ele contribui 50% para a arrecadação dele. E nós precisamos entender que isso, entendeu, é cidadania. Ele tem que entender isso aí. Então, quando a gente faz esse processo de integração de base, você passa a ter um conhecimento muito vasto. E existe muito erro nesse processo hoje. Porque essa lei de transparência, tudo, ele veio, na verdade, foi formado por muitos técnicos para cumprir lei, né? Então, ninguém estudou realmente, poxa, como é que eu consigo conectar governo, cidadão, cidadão, governo? Como é que eu consigo falar com ele todos os dias e ajudar ele a tomar decisão, ajudar ele? Olhando para a educação hoje, vamos olhar para a educação. As mulheres no passado, eu até havia dito aí, as mulheres do passado, elas casavam realmente, né, na minha época, para cuidar da educação do filho e da casa. Hoje a mulher, a maior parte, principalmente a classe C-, ela faz parte do orçamento familiar. Ela jogou para o governo o processo da educação.
E educação é uma coisa muito complexa, porque ele não é 1 mais 1 eu aprendo em casa, é contrato qualquer um. Educação é formar cidadão. E formar cidadão envolve esse caminho e esse intercâmbio entre crianças com crianças, professores, e isso tudo que a gente chama de uma educação diferente. Então, quando você faz uma modernização, saúde, educação, benefícios e todas as outras plataformas, claro que aí estão falando de zeladoria, tudo que esse processo envolve, tudo essa integração, mas nós estamos falando hoje de algumas coisas que realmente está no dia a dia do cidadão. Saúde, educação e benefício. Benefício seja a Bolsa de Família, benefício seja o transporte, benefício seja o medicamento contínuo. Então, olha só, na educação, voltando naquele tema, nós podíamos fazer outra coisa. Sentir esse processo de corresponsabilidade, que nós perdemos isso. Em busca de sobrevivência familiar, nós perdemos essa corresponsabilidade. Então, você imagina que nessa cuidado de gente, eu mandar para ele pelo WhatsApp, seu filho está na sala de aula, acabou de chegar na escola, olha, seu filho terá a prova daqui a 10 dias, estimule a estudar, pergunte se ele estudou ou não. Nós precisamos trazer esse processo de novo, entendeu? E esses são os valores familiares, trazer isso dentro de casa novamente. Que hoje a mulher chega cansada, o homem chega cansado, o que ele vai fazer? Vai dormir, não pergunta nada para o filho. E eu estimular isso através do WhatsApp, fazer esse valor voltar, fazer essa troca de comunicação, é muito importante para formar cidadão. É muito importante para cuidar de gente. Então, olha só, hoje eu preciso que ele peça alguma coisa ou eu posso oferecer para ele? Com ferramentas inteligentes, eu ofereço para ele. Eu falo com ele. Eu falo que ele é diabetes, eu falo para ele medir todo dia. Quer dizer, em vez de eu sair da medicina emergencial, eu vou para a medicina o quê? Preventiva. Exatamente. Eu vou mudar o processo. Então, quando nós pensamos num processo hoje, com tecnologia hoje, com processo hoje, nós somos capazes de fazer isso daí. Mudar o caminho hoje da gestão pública. Ter ferramentas que chegam a esse propósito. Comunicar com o cidadão antecipadamente. Ser proativo e não reativo. Esse é o grande norte de cidade inteligente. Podemos discutir aqui vários itens que eu preparei aqui, mas vamos para um debate para discutir melhor esse assunto aí, que eu acho que é interesse do Brasil, do modo geral, aperfeiçoarmos isso através do nosso conhecimento, todos nós aqui dentro. Muito bom, muito bom. Eu vou aqui abrir aqui o debate, né, as contribuições. É só fazer uma consideração até para servir de provocação também, que é o paralelo entre as grandes corporações e o poder público, né, que nós desejamos para o poder público. Na verdade, as grandes corporações elas já fazem há algum tempo, né, e no momento em que a eficiência é a palavra-chave, né, o bom uso dos recursos públicos, seja eles humanos, materiais e financeiros, para alcançar um resultado eficiente, né, o país, de uma forma geral, ele passa por um momento em que utilizar de forma eficiente recursos é importantíssimo, e a tecnologia é para isso, ela tem essa condição, né, seja lá nas corporações, seja no poder público, de dar essa contribuição, de realmente permitir com que esses recursos, que não são muitos, nunca são suficientes, inclusive, possam ser bem utilizados. Então, é exatamente isso. Se me permitir, aí, claro. Professor Luiz, primeiro, obrigado pela aula, né, inicial aí, e magna. Eu conheci esse modelo de cidades inteligentes por meio da segurança pública, né, porque é muito empregado, mas muito mais voltado à questão de tecnologia, câmeras com leitor de placa, de face, gestual, né? E aí, estudando agora mais recentemente, já que iria ingressar na atividade pública, né, principalmente como prefeito municipal, a gente começou a aperfeiçoar esses conceitos. Eu até vi o seu livro, né? E realmente a gente consegue aprender que esses conceitos eles estão muito mais além do que propriamente e somente a utilização da tecnologia, né? Passa aí por aperfeiçoamento de processos, de sistemas, né? E eu, aqui, ouvindo você falar, a gente vê um dos problemas que a gente tinha lá em Rio Preto, que, se Deus quiser, não teremos mais, né, com a nossa gestão, que é essa visão que você falou sobre a questão de cada secretário ter o seu castelo, vamos dizer assim. Mesmo porque, e nós que estamos aqui na atividade pública, a gente sabe que para se construir uma candidatura, você tem que fazer muitos ajustes e acordos, né, em termos de secretarias, de cargos, isso é absolutamente natural
na política. E chegou ao ponto do prefeito ele não ter o domínio, o comando, o controle, né, de determinados segmentos da administração municipal. Nesse sistema, a gente vê que o prefeito, ele realmente, vou usar o meu linguajar aqui de comandante, ele vai comandar a cidade. Né? Eu fico imaginando você, né, numa sala de situação, onde você possa ter online, on-time, né, exatamente as rédeas ali da sua administração. Né? Então, eu fico deslumbrado até com essa possibilidade, eu sou bastante acelerado em relação a isso, então até agradeço pelo PL me dar essa oportunidade de conhecê-lo, né? Porque certamente vou precisar aí dos seus conhecimentos para a gente tocar a administração, porque estamos absolutamente alinhados. Se for vir, é o meu plano de governo, lá o plano que nós fizemos para o registro da candidatura, isso já é constante, né, do nosso plano de governo, e agora, no início agora desse processo de transição, já estamos trabalhando sobre isso, e a nossa ideia é implementar cada vez mais, né, esses modelos, né, trazendo para São José do Rio Preto, né, queremos tornar Rio Preto uma cidade inteligente, né, e só mais uma consideração, é quase que impossível hoje você ter um problema na administração que seja estanque a uma só fonte de conhecimento, a uma só secretaria, né. Você vai falar, por exemplo, o problema que nós estamos vivenciando lá, que é morador em situação de área livre, morador de rua. Ali você passa pela Secretaria da Assistência Social, da Segurança Pública, né, da Saúde Pública. É uma série de problemas. Então, a maior parte dos problemas a serem solucionados pelo prefeito, ele é interdisciplinar, é interagências. Né? Então, quando você fala do problema, né, também você acaba fazendo com que os secretários eles tenham que ter, né, uma relação, é um processo, na verdade. Então, é tratar o problema também, né? Quando você fala, olha, da área empresarial, tem um problema lá de burocratizar demais, né, as licenças e os alvarás para que as empresas se instalem lá. Isso tem feito com que as empresas não fiquem lá, as empresas vão embora. Quando você fala que você demora um ano e meio para implementar um determinado negócio do município, você fala, olha, eu não quero empresário em Rio Preto. Né? Você, num sistema desse, a gente sabe que boa parte dos empreendimentos, eles não causam risco à sociedade, você pode resolver o problema do alvará só com parametrização online. Então você está falando de desenvolvimento econômico, de emprego, de renda, né? Enfim. Então fico absolutamente deslumbrado e parabéns aí pela abordagem tão acadêmica até desse tema. Né? Certamente nós precisamos conversar mais sobre isso. Com certeza. Na nossa mesa de especialistas, alguma contribuição? Eu gostaria, sim, de comentar um pouco sobre o uso da tecnologia pela gestão pública, não como fim, mas como meio para aproximar o cidadão do governo. Quando a gente fala em ter serviços públicos digitais mais fáceis e mais acessíveis, reforço que é importante a gente entender o funcionamento das secretarias, facilitar esse fluxo dentro da secretaria para que um fluxo não fique complexo o suficiente para o cidadão e isso numa interface digital resulte em 2 ou 3 cliques, que é como eu vou conseguir realmente usar a tecnologia como meio, um meio de comunicação e de relação com esse cidadão. Então, a área que eu pesquiso especificamente é tornar a experiência do usuário, do cidadão e do servidor público mais fácil nas plataformas digitais. Seja ela aplicativo, seja ela um portal único. Quando eu tenho as secretarias com gestão separadas e não integradas, eu não consigo mapear corretamente essa população. Consequentemente, eu não consigo saber se esse mesmo cidadão está consumindo serviços de saúde, serviços na área da fazenda, serviços de educação. Então, a integração dessa base faz com que eu tenha essa visão. Então, o gestor público começa realmente a mensurar e a prever o que a população vai demandar de serviços. Do outro lado, quando eu tenho uma ferramenta de comunicação mais próxima, com uma linguagem simples, com uma interface digital mais tranquila, mais intuitiva, eu começo a ter maior adesão do cidadão à tecnologia, né? E não a tecnologia como algo difícil de usar. Recentemente, a Secretaria de Governo Digital publicou uma pesquisa, porque a gente tem uma leitura um pouco diferente, acha que as pessoas mais velhas não acessam os seus celulares. Na verdade, das cidades pesquisadas, dos 13 mil pesquisados, mais de 70% das pessoas tinham mais de 70 anos e estavam usando o celular para solicitar algum tipo de serviço. A pandemia estimulou isso. Então, a gente tem que olhar para a eficiência das secretarias, a integração dessa gestão e também como o cidadão usa
essa tecnologia, né, esse aplicativo. Um aplicativo único para a cidade, um super app, ele é importante também porque eu integro todos os serviços ali. Ao mesmo tempo, eu consigo comunicar com esse cidadão. Então, é um pouco do como a gente enxerga a tecnologia integrada à gestão pública. Muito bem, muito bem. Osasco? Osasco, vamos lá. Osasco tem uma jornada bastante grande já nessa área de tecnologia, bastante investimento nessa área. Então, nós chegamos num momento de já ter contratado, adquirido, desenvolvido vários sistemas especialistas para as várias áreas da prefeitura. Então, vamos falar as principais: saúde, educação, a parte de finanças e orçamento. Então, já tinha uma maturidade boa. Claro que a gente tinha também um desafio com as secretarias de assistência e promoção, que são geralmente secretarias que têm menos sistemas, elas estão menos informatizadas do que as outras. Ela tem alguns indicadores e alguns cadastros, mas de uma forma um pouco mais preliminar. Então, o desafio era como é que a gente consegue fazer uma integração de todos esses atores, de todos esses silos, né, desses sistemas, e a gente cruzar essas informações para que a gente pudesse criar a política pública mais assertiva. Como é que seria essa conquista? Nós vamos investir em mais sistemas especialistas, nós não vamos trocar tudo, porque a gente não consegue ter um grande RP no serviço público que atenda todas as áreas com uma única empresa, então a gente tem que fazer as empresas se falarem. Então nós fomos no mercado com esse desafio de buscar uma plataforma que pudesse fazer a conexão com essas várias bases de dados. Esse era um dos desafios. O outro desafio qual que era? Criar fluxos eletrônicos nas secretarias que não ainda tinham sistemas, que elas não possuíam um sistema integrado que dava essa visibilidade do quanto ela trabalha, de qual é a demanda que ela tem, qual que é a carta de serviço, se é informação também. A gente não tinha dificuldade, então a gente não tinha mais recurso financeiro para poder desenvolver e contratar sistemas para essas áreas. Então, outro desafio que era essa multiplicidade de redes de comunicação, cada secretaria falava com o munícipe ou com o cidadão ou com o contribuinte, de várias formas diferentes, e a gente precisava ter uma visibilidade até de painel de gestão de todas essas áreas, que ficava difícil ter um painel de gestão integrado para que o prefeito pudesse, por exemplo, ir até um bairro, inaugurar uma UBS ou uma escola, e ele saber uma fotografia de como é que está o bairro agora, dele poder falar sobre o bairro de uma forma atualizada. Então ele tem que chamar lá os assessores para ouvir, que cuidam daquela região, para ele poder ir com alguma informação relevante, para ele poder dizer que ele está acompanhando a gestão. E fica um pouco mais complicado, isso demora um pouco mais, em planilhas de Excel. Então a gente encontrou essa solução de mercado, que ela tinha essa característica de quebrar esses silos de dados, fazer essa integração, e mais do que isso, a gente conseguiu fazer uma higienização cadastral. Então, na execução fiscal da parte tributária, a gente tinha dificuldade de não acertar nome, endereço, telefone, era tudo desatualizado, porque o cadastro, principalmente o fiscal, é muito deficitário de atualização. Não falo nota fiscal eletrônica, mas vamos falar para o imobiliário, que é o de IPTU, ele é bem desatualizado. Então a gente precisava reunir informações de onde o usuário estava consumindo o serviço da prefeitura. Então, com o sistema, a gente conseguiu também fazer uma higienização das bases dos demais sistemas e cruzamento. Com isso, permitiu a gente criar o cadastro único, que é baseado em pessoa física, pessoa jurídica. Então, hoje a gente consegue entrar numa plataforma e fazer uma pergunta: quem que é o Alex Soares no município de Osasco? O que ele consome da cidade? É só zeladoria? Ele consulta, ele leva o filho para a escola, ele está na saúde pública? Quem é a mãe do Alex? Qual que é o endereço mais atual do Alex no sistema? Então, nós conseguimos com esse sistema encontrar e conhecer um pouco do perfil do cidadão e começar a fazer uma análise de dados em cima dessas informações coletadas para que a gente pudesse ter uma gestão mais eficiente. Mas de que forma? Atrelando questões de desenvolvimento econômico também. E agora, qual que é o nosso próximo passo, já que a gente está conseguindo já reunir todas essas informações? Não é fácil, é um trabalho árduo, ele é um trabalho longo para ser feito, ele já dá resultados rápidos, mas para que a gente consiga ter a visibilidade 100%, é um trabalho bastante, assim, um pouco mais longo do que a gente imagina. A gente tem uma ansiedade, mas a gente tem que ir conquistando aos poucos.
Hoje, a cidade de Osasco, qual que é a próxima etapa dela? É que a gente consiga criar um observatório da cidade, para que a gente possa conectar os dados do município com os dados de fonte externa, que a gente já tem vários hoje, através de convênios, tanto para segurança pública, Córtex, Polícia Rodoviária, a Polícia Militar do Estado, os centros de comando e controle, para que a gente possa pegar e não ter mais um centro de comando e controle, que foi onde nasceu toda essa ideia, e a gente tem um sistema de despacho de recursos, de acordo com qualquer uma dos pedidos de incidente e tudo mais, mas e a parte de gestão, como é que a gente atrela tudo isso? Então, esse sistema já criou uma camada única de comunicação e conectou nas bases de dados da prefeitura, falamos através de um único canal, porque a prefeitura testou, tem um aplicativo do 156, tem um aplicativo da saúde, tem o da educação, só que aí o cara acaba com um celular um pouco mais simples, ele precisava pagar um aplicativo porque já não tinha mais espaço e a gente não falava mais com ele e perdemos o contato com ele. Então a gente percebeu, poxa, qual aplicativo que a gente possa falar com o cidadão e que ele não tira do celular? WhatsApp, porque ele fala com todo mundo, então a gente precisa falar com ele por esse canal. Então essa plataforma trouxe também essa facilidade da gente falar com o cidadão onde ele tem mais facilidade, onde ele não vai retirar esse aplicativo do celular, e agora a gente está nessa fase de criar essa parte do observatório da cidade, colocando predição de informações, colocando inteligência artificial, para que a gente possa ter essas respostas mais inteligentes em cima dos serviços que a gente vem prestando na cidade, além de conseguir ter indicadores da cidade para facilitar essa gestão do nosso prefeito, né? Então esse é o caminho que a gente enxerga lá de cidade inteligente, além daquelas questões que a gente fala de semáforo inteligente, eficientização energética e vários outros assuntos também que tangem todos os sistemas de cidades inteligentes, né? Você me permite só complementar, quando a gente vê cidade inteligente cuidando de gente, é realmente esse processo hoje de abraçar a cidade e abraçar o cidadão. Então, e aí, complementando hoje, veja só, 100% bem dizer, para não ser exagerado, mas todo mundo tem um celular. Então, se eu perguntar hoje para qualquer prefeitura hoje, e para qualquer prefeito, você imagina que hoje eu não tenho hoje um aplicativo hoje que o cidadão olha e fala assim, qual é o evento que tem na cidade hoje? Eu quero ir numa feira livre hoje, onde está a feira? Se essa feira, quando eu falo feira, eu não estou falando só a feira, eu estou falando quantas barracas tem, se tem acessibilidade, se tem banheiro químico, entendeu? Que algumas coisas que ele introduziu o banheiro químico, porque você imagina que hoje há muitas feiras em algumas cidades aí, a feira livre está ali, mas o comerciante, o cidadão que vai na feira, não tem um lugar para uma emergência dele. Então, a gente começa a entender hoje que, assim, o prefeito deveria ter hoje na mão dele um painel, e eu perguntar hoje, prefeito, quantas praças tem na cidade? Eu quero ir na praça onde eu estou aqui, eu quero ir na praça onde tem hoje equipamento de ginástica ao ar livre. Eu deveria mostrar todas as praças, que eu estou falando de equipamentos públicos, gente. Ó. Eu hoje não tenho mapeado no app do cidadão os equipamentos públicos com todos o que pode oferecer cada equipamento. Recursos. Todos os recursos dentro dele. Você imagina que em Santos hoje, o app de lá, o cidadão consegue olhar a câmera da praia. Se a praia tem lugar para cadeirante, que é aqueles corredores de cadeirante. Se lá tem banheiro homem e mulher. Eu poderia falar hoje num parque de São José do Rio Preto. Qual parque hoje que tem banheiros homem e mulher, tem água potável, lugar para cachorro, para pet? Então, hoje nós não temos, olha como nós somos hoje, e com relação à empresa privada, muito defasado. Eu deveria hoje, em qualquer cidade, fornecer hoje um app, onde todos os serviços, todos os equipamentos públicos e cada equipamento público, com tudo que tem disponível lá dentro, e o cidadão puder olhar aqui hoje e ir. Quando ele falou do WhatsApp, é muito importante, porque realmente o conhecimento da que a gente tem vivido aqui, por falta hoje de memória, tudo, ele desestalha. Mas se eu colocar o WhatsApp hoje e falar, olha, vai lá e confirma a sua agenda lá no WhatsApp, ele vai lá e vê. Então o WhatsApp pode ter hoje saúde, matrícula, pode fazer agendamento, pode ver medicamento, pode receber tudo daí. Por que nesse momento, junto com o WhatsApp, com o app? Porque o WhatsApp ele vai dar para ele a estrutura. Porque
Porque enquanto ele vê um único serviço, ele vai desinstalar. Se ele colocar um app só da saúde, ele vai desinstalar. Se ele colocar só o da educação, ele vai... mas lá vai ter tudo. Lá vai ter todos os equipamentos que eu, como morador, bem-vindo à minha cidade, São José do Rio Preto, e eu consigo olhar feira, teatro, museu, tudo que eu ofereço lá dentro, horário, se tem acessibilidade, se tem banheiro, tudo que tem lá dentro hoje. Porque, imagina, eu quero sair daqui hoje para um teatro. A primeira coisa que uma pessoa que tem um deficiente é saber se ele consegue chegar lá. Sim. Então, quando eu forneço esse app inteligente que a cidade deveria fornecer, ele tem que fornecer qual ônibus, se lá tem Wi-Fi, se tem câmera de segurança, entendeu? Então ele consegue ver todos os equipamentos. Hoje nós não temos a maior parte da cidade do Brasil não entrega para o cidadão um app, que é o app da cidade, que eu posso ser visitante, querer pegar uma linha de ônibus, tudo que conhecer daquela cidade. E aí tem esse que é o cidadão morador de lá. Sim. Aí o morador, quando ele clica e ele integra com essa base do GovBR, eu consigo trazer, lembra, o prontuário dele, todos os vínculos que ele tem lá dentro, se ele tem medicamento de alto custo, quando ele pega, que o BS que ele pega, o que farmácia ele pega. Eu tenho tudo isso junto num único app e ali sim eu estou fazendo matrícula, verificando, seu filho está na sala de aula, o transporte que ele saiu, chegou já com o seu filho lá dentro, tem prova amanhã, entendeu? Ele comeu isso, eu consigo fazer essa integração familiar. Esse cuidado de gente que está hoje no poder do governo. E município é a grande força para a transformação do país. Eu sou municipalista, acredito nisso daí. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando esse gancho. Nós temos aqui 3 prefeituras, ou 3 cidades que são grandes cidades, né? Cidades aí com mais de 200 mil habitantes, né? São José do Rio Preto, Jundiaí e Osasco. 750. São grandes cidades, né? Mas a realidade do Brasil são cidades menores. A grande parte das cidades do Brasil são cidades menores. Essas soluções tecnológicas, elas cabem em orçamento de cidades menores? Qualquer cidade. Hoje, qualquer cidade. Sabe por que qualquer cidade? Porque, da mesma forma que hoje ele tem um software A, B, C, D, ele pode ter isso aí, o que hoje encarece talvez um software hoje é a quantidade de processamento, a quantidade que isso está tudo na nuvem hoje, tudo. Então, isso está muito baseado em quantidade da população, entendeu? Muito pela população, porque isso vai ter população baixando no app, a população recebendo mensagem. Então, imagina hoje que antigamente não era possível, no WhatsApp, a gente mandar muita mensageria. Hoje é possível você mandar 10 milhões de mensagens por 50 mil mês. Sabe que é 10 milhões de mensagens cuidando dele todo dia? Falando que ele tem que tomar água, que hoje a umidade está baixa. Falando que o seu filho está na sala de aula. Falando que ele tem um exame tal dia. E sabe o que isso? Isso é acolher. Isso é humanizar. Isso é um governo diferente que traz para dentro do governo o cidadão. É esse que eu escrevi do livro. Nós temos que mudar o caminho. Claro que todas as outras áreas importantes, todas elas importantes. Mas o que ele sente hoje? Qual a dor do cidadão hoje? A dor do cidadão hoje, que nós estamos falando a ele, que é o cidadão que ele tem dificuldades em vários sentidos, justamente a saúde e a educação. São benefícios. Então, nós somos um país de pessoas pobres. E hoje, o papel do prefeito é quase como, é mais que um CEO e mais que eu poderia falar, um síndico, né? Que a cidade, na verdade, é um grande condomínio, mas talvez ele seja o grande mentor de amor para trazer essa população de outra forma. Ele muda o caminho, ele muda o processo de gestão. O cidadão se sente acolhido pelo governo. Quando é bem diferente eu buscar e eu receber. Eu tenho que pedir e eu entregar, entendeu? É uma outra proposta, e é isso que nós estamos hoje, levando hoje a um debate nacional. Por que nós temos que cuidar de gente? Porque cidade inteligente ela não pode, esse Smart City, basear apenas em mobilidade urbana. Tem que mudar olhando pessoas, entendeu? Não? Esse é o caminho que a gente entende que é o melhor para o Brasil e para o futuro, né? Bom, o bate-papo aqui está muito bacana, mas nós vamos por um intervalo, rapidinho, aqui um intervalo, e nós já voltamos.
mulher sabe que para promover avanços no país é preciso ter coragem e determinação. Transformar vidas requer empatia, compromisso e dedicação. Nos últimos meses, percorremos o país para incentivar a participação feminina na política e formamos uma rede para transformar a realidade do nosso Brasil. Venha fazer parte dessa história. Junte-se a nós! Chega aí, uma plataforma para a juventude brasileira se informar, interagir e trazer as suas ideias. Acesse o QR Code, conheça o PLJ. E venha participar com a gente. O PLJ é para você, jovem, que quer debater, discutir, conversar. Eles podem até ter o presente, mas nós teremos o futuro. Chega aí, PLJ! Tá na hora de fazer sua história! O conteúdo apresentado no primeiro bloco foi sensacional. Agora, nesse segundo bloco, vamos ter mais um show de apresentação. Então, Adilson Rosa, é com você aí. Estamos de volta. Eu vou aqui convidar um especialista para falar, que por sinal é da minha cidade, o Jones, cidade de Jundiaí. Queria que o Jones falasse um pouco sobre a interação finanças, tecnologia, desenvolvimento econômico, o quanto do uso da tecnologia contribui para a arrecadação, para o desenvolvimento econômico e também para a boa aplicação dos recursos públicos nas várias áreas de governo. Primeiro, parabéns a todos os painelistas aí desse belo evento, dessa bela live que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Sim, Adilson, é muito importante o papel primário do planejamento. Como é que você consegue tirar essas políticas públicas de tecnologia do papel? Como é que você tira todas elas do papel? Tudo começa lá no plano de governo do prefeito eleito. Você já tem que prever isso no seu plano, qual que é o eixo estratégico de tecnologia, de inovação que você vai desenvolver no seu mandato. Temos aqui um prefeito, então é muito importante logo no plano de governo. E depois esse plano de governo se transforma no plano plurianual, que é aquele plano de 3 anos e mais um, que a gente faz assim no primeiro ano de gestão. Dentro do plano plurianual, você já linka todos os objetivos estratégicos, as ações, os projetos, com o orçamento previsto para os anos seguintes. Se você não fizer essa conexão, o Luiz, inclusive, falou muito bem sobre isso, se você não fizer essa conexão, no futuro é muito mais difícil de fazer, porque depois vão vir as 4 LDOs, as 4 LOAs, e se você não previu esses recursos para poder tirar esses projetos do papel, fica muito difícil de você avançar. Afinal, tem todo um planejamento estratégico dentro das prefeituras, que a gente precisa seguir. Então, a importância da governança. O que nós fizemos em Jundiaí, enquanto eu estava ainda à frente da secretaria, fiquei no lugar ali de José Antônio Parimoski, que era o secretário, eu era o adjunto dele, nós juntos fizemos um planejamento muito importante na área de governança pública para poder fazer tudo isso de forma mais equânime. O que nós fizemos primeiro? Tiramos as secretarias convencionais, que eram aquelas secretarias onde cada secretário, cada gestor falava uma língua, Nós criamos 7 plataformas de serviços onde a gente obriga que as secretarias dialoguem para fazer suas políticas públicas de maneira integrada. Olha que ação interessante já de cidade inteligente. Só foi uma mudança organizacional. Então, aqui um exemplo: serviços públicos e obras, junto com a companhia de água e esgoto, para que quebre a via na hora de fazer uma obra de uma vez só. Não precisa fazer 2, 3 vezes aquela quebradeira, Então, a gente integrou várias dessas unidades de gestão, inclusive, unidade de gestão é o nome dado para as antigas secretarias, e os secretários se transformaram em gestores. Então temos aqui o Adilson Rosa, que era o gestor da unidade de infraestrutura e serviços públicos, que não me deixa mentir, Adilson, que você sabe muito bem como eram as integrações todas ali. Então, para a gente poder tirar esses projetos do papel, eram obrigados que houvessem integrações. Do PPA nasceram os projetos prioritários do governo, todos eles em lista, onde cada unidade de gestão tinha ali os seus projetos, linkando com o orçamento, com a LDO, com a LOA, para a gente olhar para o orçamento efetivo para tirar esses projetos do papel. Todos esses projetos foram lá para o nosso observatório, que eu vi que o Alex comentou que gostaria de fazer em Osasco. Alex, em Jundiaí já tem um observatório funcionando desde 17. Em dezembro de 17 nós criamos esse observatório com cerca de 70 indicadores e secundários, indicadores ali de fora, e depois
chegando agora em 24, nós já temos quase 500 indicadores para poder analisar as mais diversas políticas públicas da cidade, que basicamente tudo que eu ouvi até agora aqui dos senhores se resume em gestão de dados. Quando a gente tem dados estruturados, a gente consegue, então, tomar as decisões das mais diversas. De novo, usando o exemplo aqui do nosso querido Luiz, que escreveu um livro sobre isso. Quando eu quero dar o cartão de cidadão ali para a pessoa que fez 60 anos, né, o cartão de estacionamento, como é que eu sei? Ela precisa estar cadastrada em algum lugar. Esse cadastro é um dado, para a gente poder levar isso adiante e entregar esse serviço de forma mais célere. Voltando para o observatório, todos os projetos prioritários do governo no observatório, para o cidadão acompanhar cada status, cada etapa de cada uma das obras do governo. Inclusive algumas das obras com câmera para o cidadão assistir da casa dele para saber se realmente a empresa contratada está lá executando seus serviços. E à medida que uma obra vai saindo do papel, aquilo impacta nos indicadores. E esses indicadores saíram de onde? Do plano plurianual, do PPA. São 385 indicadores que estão lá dentro do observatório para o cidadão acompanhar se as vacinas estão sendo dadas no prazo, se aquela obra está acontecendo na sua totalidade, se as ações efetivas que foram previstas lá no plano de governo, depois se transformaram no PPA, estão acontecendo efetivamente, e tudo isso através da tecnologia, da informatização. Mas quando nós chegamos em 17, meus amigos, esses indicadores, sabe onde que estavam? Em vários Excels, né? Nas gavetas de vários servidores. A gente colocou isso numa base única, a gente integrou esses dados e hoje a gente consegue fazer gestão através de indicadores. De novo, quase 500 indicadores, sendo 117 voltado apenas para a primeira infância, que é um dos eixos principais da gestão aqui do prefeito Luiz Fernando Machado de Jundiaí. Então tudo isso se conecta com cidade inteligente, mas antes de tudo isso, antes da gente chegar nesse topo do iceberg, que é as tecnologias e os serviços na ponta, primeiro tem uma reorganização estrutural, que é o bom uso dos dados públicos para a tomada de decisão e assim a gente poder entregar serviço de qualidade mais sério e mais inteligente para todo mundo. Afinal, todo mundo faz parte da cidade. Ninguém mora no estado, ninguém mora na União. Todo mundo mora em cidades. Eu também sou um municipalista, né? Como já foi dito aqui pelos colegas, somos municipalistas e os problemas estão aqui. E só para fechar, meu amigo Adilson Rosa, as cidades terão dificuldades fiscais no ano de 2025, 2026 em diante. Já estão tendo. E se a gente não colocar tecnologia e inovação para superar todos esses desafios, nós, enquanto municipalistas, teremos cidades com problemas fiscais. E para que isso não aconteça, inserção da tecnologia, inserção da inovação, de mais chatbot, de mais sites responsivos para dialogar com o cidadão. Senão, a gente acaba inflando mais a máquina, colocando cada vez mais pessoas para dentro, né? Afinal, o gasto com folha hoje é quase 1/3 aí de toda a arrecadação municipal. Se a gente não colocar chatbot para falar com o cidadão de forma automática, não vamos ter braço e não vamos ter dinheiro para contratar pessoas para atender o cidadão. O chatbot consegue fazer isso de forma inteligente, de forma mais rápida, sem férias, 24 horas por dia. Então, se estruturar isso, estruturar os dados, é plenamente possível fazer. Então, essa é a minha explanação inicial aqui. Mais uma vez, obrigado a todos. Muito bom mesmo. O Jones tem um compromisso extra, precisa, né, se ausentar. Se tiver as considerações, Jones, para fazer, sinta-se à vontade. Muito obrigado, meus amigos. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Invistam em tecnologia. Esse é o recado que eu dou, mas antes, invistam no planejamento estratégico do uso dos dados em suas prefeituras, em suas secretarias. Capacite as pessoas para que elas saibam usar os dados que elas próprias geram todos os dias. Esses dados são valiosos para a execução das políticas públicas nas cidades. Como já dito, saúde tem muito dado, educação tem muito dado e mais. Quando você integra esses dados e cruza essas informações, você consegue trazer resultados maravilhosos. Nós implantamos em Jundiaí, só para finalizar, o Alertas da Primeira Infância, onde a gente cruza 5 bases de dados: saúde, educação, assistência, segurança pública e serviços públicos também, para entender problemas sociais e fazer uma análise in loco, na casa das pessoas. É disparado um alerta para uma equipe multidisciplinar que vai até a casa do cidadão e consegue saber por que o filho não está indo na escola, e aí você descobre que a mãe sofre violência doméstica graças ao cruzamento dos dados que já estão lá nos nossos data centers, já estão lá na saúde, na educação, na assistência. Você já tem esses dados todos, basta você cruzá-los e você consegue descobrir coisas maravilhosas e tomar decisão e resolver efetivamente a vida do cidadão, que cada vez mais carece de bons serviços públicos e de bons gestores públicos. Por isso que é muito importante investir em cidades inteligentes. Esse é o meu recado, meu querido amigo Adilson Rosa. Agradeço o convite e agradeço a todos os presentes aqui. É um prazer estar aqui com vocês e me chame mais vezes, que estaremos aqui falando de finanças e tecnologia para melhorar a vida das cidades. Vamos lá. Obrigado a todos. Obrigado, Jones, pela contribuição.
Voltando aqui para o Luiz, é uma pergunta que eu acho que é importante. Você que é autor da área, Luiz, nós temos um estudo que aponte a porcentagem das cidades que tem algum nível de conectividade, que utiliza portal, e desses, quantos são proativos? Quantos dialogam com a população? Olha, na verdade, hoje, são muito poucos que dialogam com a população, porque isso é um processo inovador. Não temos hoje, essas cidades que eu conheço, são grandes cidades, né? Porque são elas que tiveram a vontade de fazer isso. Então, você pegar Santos, Osasco, São Caetano, o próprio Jundiaí, quando nós falamos sobre dívida ativa, que é um problema sério hoje, já que ele falou sobre finanças, talvez a gente possa entrar nesse detalhe também, mas hoje nós temos um problema muito sério, porque o cidadão hoje, nós temos que entender, tudo que nós olhamos hoje tem que olhar o passado. Então, no passado, a política dos prefeitos, o palanque deles, era muitas vezes não cobrar imposto. Então, nós temos uma raiz ainda do cidadão que pagar o IPTU é um roubo. Ele acha que é injusto ele pagar esse imposto. Então, é muito difícil você entender que o imposto do IPTU, para ele, é o imposto melhor e mais importante para a cidade onde ele vive, do que qualquer outro imposto. Porque ali é onde ele vai entregar aquilo para ele mesmo. Ele vai entregar segurança, vai entregar iluminação, vai entregar saúde, vai entregar educação, esse tipo de coisa. Então, se nós analisarmos hoje, tecnicamente, e depois eu vou responder a essa sua pergunta, analisarmos hoje, o Brasil é um gerador de dívida ativa. É um grande gerador de dívida ativa. Por quê? Porque o único imposto hoje que é impositivo, que a gente chama de ofício, que é entregue através de carnê, é o IPTU. Porque os demais impostos no Brasil, eles são por declaração. PIS, COFINS, ISS, tudo por declaração. Então, é a opção dele pagar, porque ele declara aquilo que ele tem mais. Imposto de renda. O IPTU não, o IPTU é impositivo. E eu, como vivenciei muito essa área tributária, né, que fiz parte dessa cadeia, fui inspetor de renda também nessa área aí, concursado tudo. Então, o que acontece? O que nós vimos isso daí? Poxa, por que esse imposto, que é tão importante, sagrado, o cidadão não reconhece? Porque tivemos um histórico lá atrás que ninguém queria cobrar nada. Então, ele acha injusto pagar imposto, ele paga imposto que não tem, muitas vezes, benefício direto onde ele vive, mas ele não entende que o imposto, inclusive, é a valorização do próprio imóvel dele, que é a arborização, a iluminação mais importante dele lá dentro. Então, quando nós fizemos esse negócio de cidade inteligente, uma das coisas que não só cuidar dele, mas entender como fazer ele participar desse processo de condomínio da cidade, porque você imagine só o que é um condomínio, por isso que eu uso a palavra condomínio, prefeito. Condomínio, imagine se eu tivesse hoje um condomínio, que eu morasse num condomínio, tivesse 10 apartamentos, 5 apartamentos pagassem e 5 não pagassem o condomínio mês a mês. O que aconteceria? Aquilo que seria comum a todos, portaria, piscina, limpeza, você não entregaria mais, porque você não tem recurso para entregar. Então, se você olhar a cidade hoje, na verdade, se eu não tenho uma arrecadação também assertiva, inteligente, eu não vou conseguir entregar saúde, educação, porque eu preciso de recursos para isso. E a cidade é um condomínio. Então, quando a gente fala hoje de política pública e tributação, você imagine com essa base inteligente, com esse sistema hoje, que ele é um sistema realmente de fazer a máquina pública fluir em cada secretaria, ter fluxo, entendeu? Como uma empresa privada, né? Um requerimento, prazo de resposta e aquilo que é automático, né? Que aí podemos até falar alguma coisa automática. Você imagina que eu soubesse que eu, Luiz Roberto, moro numa cidade e eu uso vários serviços. Saúde, educação, meu filho matriculado, uso, né? Então, e eu estou devendo IPTU. Não estou pagando IPTU. Então, ao invés de eu cobrar o IPTU, eu podia me relacionar com ele. Olha, Luiz Roberto, está vencendo o seu IPTU, é importante, isso ajuda a melhorar a saúde e a educação da nossa cidade. Por isso que eu falo que a comunicação não pode ser fria, ela tem que ser emotiva, ela tem que ser de criar consciência, criar cidadania, entendeu? Então, nesse papel, é que nós, quando olhamos cidade, cuidando de gente, ele tem um outro viés. O viés de realmente... E aquilo que o próprio partido prega, né, família, é trazer valores para dentro do processo. E isso precisa mudar, ela não pode. Então, isso é o processo da arrecadação para a gente ter hoje uma arrecadação que não tem uma dívida ativa alta. O Brasil hoje gera, em média, mais de 30% do orçamento vira dívida. E mais dessa dívida, 50% é jogado fora, que você nunca vai receber.
Porque ele entra em processo judicial, você perde o poder, o prefeito de relacionar, porque está no judiciário depois, você não consegue mais fazer nada, e o Tribunal de Contas exige que você faça uma gestão proativa hoje. Não é mais uma gestão para virar medida ativa, para poder execução, é uma gestão proativa. E nesse papel, nesse processo de cruzamento, conhecer quem é o cidadão, fazer política pública, você consegue entender o porquê determinado cidadão não paga, o porquê você tem um determinado empresa. Olha só onde está a tecnologia hoje, olhando para esse caminho. Prefeito, em São José do Rio Preto, você imagina que eu consigo ter o cadastro imobiliário, que são todos imóveis da cidade, e eu consigo ver classe social nessa cidade todinha. E consigo colocar dentro dessa cidade, geolocalização, todas as empresas sediadas em São José do Rio Preto. Todas elas. Olha só que nós somos dificuldade. Quantas empresas abrem e fecham numa cidade? Empresas pequenas. Muitas delas. Falência. Então, com a modernização inteligente hoje, eu consigo hoje pontuar que em determinado bairro eu preciso ter uma padaria porque lá mora X famílias, falta a padaria está mais distante, tem 2 km, 1 km e pouco. Então você consegue entregar hoje para a população hoje, quem quiser abrir empresas pequenas e ela ter crescimento e não abrir e fechar, em toda a cidade o planejamento de desenvolvimento econômico dela, pontuado em cada bairro pela sua deficiência econômica que existe naquele lugar. Então, de repente, naquele lugar poderia ter uma lavanderia, naquele lugar poderia... Então, você consegue hoje mapear a cidade, hoje, através de ferramenta, e falar, olha, prefeito, você poderia estar faltando hoje 20 padarias, 20 comércios assim, um supermercado aqui. Você consegue entregar hoje para o investidor lá dentro. Nós não queremos mais que a cidade abre empresa e fecha empresa. Isso é prejuízo. Então, a prefeitura hoje, ela consegue entregar informações hoje que a pessoa com vontade de investir na cidade não sabe a forma e o correta e o local correto. Então você consegue entregar hoje. Então hoje é possível, quando você conhece hoje ferramentas que olham, entendeu? Olham a cidade de forma geral, coloca ela dentro de um plano realmente de desenvolvimento e você entende. Quando lá atrás, há muitos anos atrás, uma das questões que a gente discutia muito é o que eu gero na cidade e o que eu consumo na cidade. O que eu não consumo e tenho que buscar de fora da minha cidade, que eu não gero a economia própria, entendeu? E isso é muito importante para o desenvolvimento. Mas isso também traz o quê? Traz crescimento econômico da cidade, traz facilidade hoje para você ter um processo social muito bom, porque você gera emprego lá dentro. Né? Então, tudo isso tem que ser olhado de uma outra forma que, desculpa falar, prefeito, não dá para ser um processo hoje do secretário mandato, tem que ser plano de governo, tem que ser política pública, entendeu? Para que isso seja um processo comum a todos, seja um workshop de discussão de como entregar isso. Então, hoje você tem muitos caminhos hoje. Por exemplo, vamos fazer uma coisa simples que eu fico discutindo hoje sobre cidade inteligente. Imagine só, eu quero pedir um alvará de reforma da minha casa. Olha só, se eu tenho uma ferramenta inteligente que ele entra pelo app ou pelo site lá dentro e informa, quero fazer uma reforma, e o sistema inteligente faz pergunta e resposta. Você vai aumentar a área de construção? Não. Você vai aumentar a ocupação de solo? Não. Por que uma reforma que eu faço pergunta sobre pena de declaração dele, porque ainda tem fé pública, e eu não dou alvará para ele e mando para o fiscal só acompanhar? Por que tem que fazer um processo oneroso que demora, desculpe falar, por diversos problemas, que não vamos discutir aqui, olhando cidade por cidade, demorar 6 meses, 1 ano, para entregar um alvará de reforma. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Exato. Então, quando a gente fala do livro sobre cidade inteligente, é entregar para ele um crescimento da cidade, é tirar essa burocracia de coisas simples, como falei agora da pessoa de 60 anos, que eu falo, gente, eu não preciso hoje pedir para um fiscal que já tem uma autodeclaração do contribuinte de várias coisas da empresa, eu fazer isso daí. Hoje, abrir uma empresa de determinado risco deveria ser online. E hoje o sistema pode integrar hoje prefeitura com a área de ocupação de solo, se pode ou não abrir, integrado com o Estado, com o governo federal, entendeu? E com a junta comercial. Você entrega essas 4 áreas, o cara abre uma empresa
online. Na hora. Entendeu? Na hora. Então, hoje, nós precisamos profissionalizar a administração para que seja eficiente, para que ela possa fazer a máquina pública andar de forma rápida. E hoje, desculpa, é uma coisa que eu não gosto de falar, mas eu vou falar hoje. Hoje você consegue ter a produtividade do agente público. Porque quando aquele processo vai chegar na mão dele e tem hoje prazo, o sistema cria prazo para ele responder, então nós conseguimos ver hoje qual secretaria, por que aquele processo não anda e por que não foi entregue. Quantas vezes eu não vi uma administração pública eu entregar a cesta básica e, na verdade, não chegar na mão. A logística não chegou na mão da pessoa que precisava. Porque não tinha hoje um processo. Hoje é capaz de você fazer isso, inclusive fazer o cidadão retirar, antecipar para ele. Não, é muito diferente hoje esse processo de modernização, que nós devemos começar a olhar de forma diferente. E eu, como municipalista, eu sempre olhei cidadão, então sempre olhei as pessoas mais carentes com a dificuldade deles se relacionar. E eu falei muitas vezes em várias palestras sobre nós não podemos ter mais gestão baseada em relacionamento. Porque as gestões que a gente conheceu no passado, o que se relacionava era quem tinha amizade com alguém para poder conquistar uma poda de árvore, um tapa-buraco. Então, quando você faz um processo hoje democrático, republicano, você entrega para ele o mesmo direito. Ele sente. Por isso que eu falo que a modernização transforma vidas quando você faz ele se sentir importante e cria uma inclusão social. Porque essa tecnologia, você entrega o app para ele, que ele toma a decisão, que ele faz a consulta dele, que ele marca, que ele tem informação dele com o WhatsApp, você dá para ele uma inclusão social. Ele se sente acolhido pelo governo. E isso é o grande norte hoje que eu acredito. É uma crença minha ali no processo de modernização. Eu posso só pontuar? Uma pergunta rápida. À vontade. A gente pensa em custo, né? Eu sei que cada realidade, cada cidade, lógico, tem uma determinada dificuldade, você não vai ter um valor estanque, né? Imagina uma cidade do Porto de Rio Preto, 500 mil de habitantes, né? A gente quer implementar um processo que vai levar a ser uma cidade inteligente a médio prazo, né? Qual seria esse custo? Tem como mensurar, pelo menos? Eu poderia ter uma ideia para você, o seguinte, tem 3 sistemas que a gente fala que são ícones, né? Saúde, educação e tributário. São sistemas de ponta, né? Que ele faz muito processamento aqui dentro. Aí eu estou falando agora de unir essas informações, criar o cartão cidadão, criar o app, criar toda a logística de comunicação. Por isso que eu falei, eu tinha falado no intervalo aí, que eu não acreditava no 56, né? Eu vou explicar para você por que não. Porque no 56 eu posso passar com o teu nome, com o seu CPF, por isso que o app identifica por um número com uma série de rastreabilidade. Então, mas eu vou chegar a falar, não, isso é um custo muito barato. Eu falaria para você o seguinte, você não gastaria hoje colocando sem papel, eletronicamente, com app, com portal único, unindo esses 3 grandes núcleos, né? Saúde, educação e tributário, mas fazendo toda a modernização de todas as secretarias única, entendeu? Você não gastaria, não chegaria a 500 mil mês para você fazer um negócio desse, com tecnologia de ponta na nuvem. Você não gastaria isso por mês. Pensando que você vai ganhar de eficiência. Não, realmente a eficiência, eu não vou nem discutir eficiência. Eu estou falando assim hoje, a máquina pública, ela seria uma máquina pública que você estaria gerenciando. Desculpa falar hoje. Eu sou um estudioso, não sou dono da razão, mas eu não consigo entender, como você mesmo, prefeito, falou, de eu gerenciar onde cada um toma a sua decisão, por mais que seja a boa intenção. Você entendeu? Eu não consigo ver, dentro de um governo, 10 orquestradores, ou 15, cada secretaria tem a sua orquestra própria, né? Eu vejo um grande orquestrador, um grande CEO, entendeu? Um grande gestor, que assim, a política pública direciona para ele. E aí ele se vê. Então, quando você unifica essa base, você cria fluxo de processo, entendeu? Dessa carta de serviço, que não é uma coisa que eu coleto a informação aqui hoje e apagou. É um ser vivo, né? Informação é ser vivo. O cara muda de endereço, nasce uma criança, vai ter carteirinha de vacinação, é automático, hoje está tudo integrado isso, entendeu? Então, esse ser vivo, ele mesmo se mantém. E ele só que é uma ferramenta com inteligência artificial que o sistema cobra. Ou você passou o prazo. Então, você imagine que hoje é possível, precisa ter vontade política,
o cidadão, o agente público entra com login e senha, ele vê o dashboard dele e vê quantos processos estão na mão dele, quantos estão atrasados e quantos ele despachou. Então você consegue ver a produtividade da máquina pública em cada agente público e em cada secretaria. É essa a grande diferença. Mas voltado aonde? Naquilo que eu acredito, que é o benefício do cidadão. É ele conseguir ter a atenção do governo, ele conseguir falar com o governo, e nessa plataforma é governo, cidadão, cidadão, governo. Ser uma única base de cidadania. Então é isso, porque antes de nós sermos agentes públicos, ou prefeito, nós somos cidadão. Usamos do mesmo espaço, né? Não? Então é isso que eu acredito, e é isso que eu defendo no livro, quando eu falei sobre cidade inteligente cuidando de gente. Né? Queria fazer um desafio também, né? Aproveitando a preocupação do prefeito, quanto custa, né? E como é que eu consigo um pedacinho de orçamento para poder defender, que a gente acredita muito que isso é o resultado, é a cidade do futuro, né? A gente precisa ter dinheiro para investir nisso também, né? Não só que é importante, mas os pilares principais, mas otimizar e tornar a máquina mais eficiente. Então a gente tem que olhar de forma estratégica de onde a gente poderia alavancar recurso para poder custear um sistema desse sem onerar mais o que eu já tenho de orçamento. Eu quero manter a cidade na gestão do orçamento que eu tenho. Como que eu consigo mais recursos? A gente pode buscar financiamento no BNDES, em outros Ministérios das Cidades, e outras vias a gente pode conseguir. Tá? Mas e se a gente tem de onde tirar de forma eficiente dentro da gestão pública? Tem uma área hoje, que é uma área que está chamando bastante atenção, os municípios ainda não têm especialistas nela, que é na área de gestão energética da prefeitura. Então, o que as prefeituras têm hoje? Uma conta lá, que chama Encargos Gerais do Município, onde todas as contas de energia, as contas de telefone, as contas de link de comunicação são direcionadas por lá. E a gente não tem uma gestão eficiente disso. Então, se a gente pegar essas contas e fazer uma análise, a gente poderia migrar boa parte delas para o mercado livre de energia sob demanda contratada, então a gente já conseguiria um desconto de 30% só por estar contratando energia sob demanda e não pagando a tarifa comum. Puxa vida, mas como é que eu faço a gestão disso? Toda prefeitura tem um fundo de iluminação pública, que você pode usar desse fundo 30% para as despesas comuns, que a lei garante isso, e 70% para investir em iluminação pública. Só que agora, esse ano, saiu uma nova mudança dessa lei que permite que a gente faça algumas outras coisas de tecnologia com esse recurso, porque como a cidade inteligente ela tem imbricamentos de tecnologia, não faz sentido a gente ficar usando dinheiros diferentes para finalidades iguais, não para a gente potencializar hoje. Então a gente poderia pegar recurso de energia e colocar em sistemas. De que forma? Então vamos levar para um exemplo na prática. Além do mercado livre de energia, a gente poderia colocar uma bateria para que, em caso de emergência e geradores junto com isso tudo, a gente manter hospital ou escolas, pelo menos com a iluminação ligada numa falta, que a gente fala de cidades resilientes, que no futuro a gente está vendo desastres naturais são cada vez mais comuns, então a gente está olhando para isso também. Então isso é bastante importante, a gente pensar em manter a cidade funcionando quando tiver algum tipo de problema, né? E aí qual que é a pegada hoje? Hoje a prefeitura tem um passivo grande também, que é de meio ambiente. Então se você pegar a poda de árvore da cidade, as árvores, o que é bastante arborizado, o que a gente faz com aquilo? Aquilo é um passivo. Hoje já não é mais, aquilo já é um ativo. Então se hoje a gente pensar em pegar toda a poda de árvore, e a gente colocar numa usina de geração de energia com syngas, ou seja, usar esse material orgânico para gerar um syngas, para produzir energia elétrica, essa energia elétrica que está sendo produzida, você já abate da sua conta de energia daqueles prédios que não tem um consumo alto, que você não consegue levar para o mercado livre de energia. Então você consegue devolver dinheiro público fazendo uma política dessa, além de você poder fazer o social. Você fala assim, puxa vida, mas só o que a prefeitura podar de árvore, a gente põe nessa usina para gerar energia para a gente pagar a nossa conta, ou seja, fazer um abatimento de conta, porque você injetando dinheiro na rede, você abate das suas contas do município. Não, eu vou criar uma associação também desse pessoal de catadores, que faz a seleção desse material, e vou pagar por tonelada também, para eles entregarem nessa usina, e com isso eu consigo gerar uma parte da economia, consigo emprego, consigo uma questão social. O Ministério do Meio Ambiente está apoiando essas iniciativas, a gente está para fazer uma POC desse projeto lá em Osasco. Com isso a gente
libera o orçamento público, né, do encargos gerais, sobra dinheiro para que a gente possa investir em tecnologia, porque Osasco chegou num limite da gente conseguir justificar projetos de tecnologia, porque a gente tinha informação na mão, a gente consegue justificar mais e defender novos recursos para poder sempre investir mais em tecnologia, que chega num limite, que aí começa a esbarrar em questões sociais. Então, o Osasco criou uma agência de inovação para que ela pudesse pensar em empreendedorismo dentro do negócio público, para que a gente pudesse criar essa eficientização, mas desonerando o orçamento, para liberar o orçamento público para fazer outras questões, e essa agência, à medida que ela vai crescendo, ela vai assumindo o papel de custear a tecnologia do município. Então, vira uma empresa pública para poder custear as questões de tecnologia e conseguir tirar esse custo da prefeitura de tecnologia. Então, outra coisa que a gente está explorando nessa agência, Osasco, como está na região metropolitana, tem um potencial de mídia out of home, que é essa mídia de painéis espalhados de publicidade pela cidade, que é o mais comum. A maior parte da cidade está fazendo concessão ainda. A concessão, a melhor concessão feita no Brasil hoje, retorna para o município, aquela que é muito bem feita, 6% do que é vendido de mídia hoje. É um valor irrisório para a cidade. E mal faz a manutenção da área pública. Então, a gente está com um projeto, que a gente está com o edital publicado agora de chamamento público, para fazer uma parceria com a prefeitura para fazer a exploração da publicidade. A gente estima que nós vamos conseguir de 22% a 30% de retorno do que vai ser vendido de mídia lá. Então, nós vamos triplicar, no mínimo, o valor que a melhor cidade, que é Recife, recebe de recurso de publicidade na cidade. Então, tem muitas áreas da cidade que a gente consegue, que a gente não está olhando, que a gente consegue fazer parcerias e a prefeitura passa a fazer parte do negócio, e aí é de eterno, né? É um recurso, vamos falar assim, às vezes a gente olha 500, 1 milhão de reais por mês, dependendo do orçamento da prefeitura, não faz muita diferença, mas em quanto tempo? Estica isso na linha do tempo. O quanto isso pode se revertir em outra política pública? Perfeito. Eu comecei a minha fala, inclusive, dizendo justamente isso, né? A necessidade de se melhorar a eficiência na prestação do serviço e, a partir daí, gerar economia e colocar, né, as finanças num ciclo em que permita, cada vez mais, com a ajuda da tecnologia, melhorar a eficiência, utilizar melhor os recursos, né, os humanos, os materiais, os financeiros, e, a partir daí, sobrar mais recursos para investir em tecnologia, né? Então, colocar dentro desse ciclo é importante. Mas vamos lá para a mesa 2, né? Nós temos ali os especialistas para contribuir. Se tiver alguma contribuição, sintam-se à vontade. Bom, primeiramente agradecer ao presidente Tadeu Candelária pelo convite de estar aqui, tá? E junto com esses colegas aí que explanaram aí muito bem aí o tema das Smart Cities, as suas dificuldades, tudo que se precisa fazer ainda para a gente conseguir chegar aí em uma melhora contínua nesse sentido, né? Parabéns ao Luiz aí pela obra, né? Conseguiu, na minha visão, traduzir aí num linguajar simples aí para que os governantes possam entender um pouquinho melhor sobre os conceitos de cidade inteligente, a sua abrangência e principalmente olhar para o cidadão, né? Cuidar das pessoas, né? Levar serviços às pessoas, né? Muito focado na entrega da informação e na prestação de serviço, né? Levando para o cidadão uma facilidade no uso, né, da tecnologia para se conseguir chegar a um serviço, né? Ao Alex, que pontuou muito bem a dificuldade de se integrar isso, né? Ou seja, hoje a gente vive num mundo descentralizado em termos de informação, e o quão, né, árduo é o caminho para se conseguir integrar isso, né? É uma dificuldade isso, né? Eu sou um especialista em integração. Digo para você que isso é um cenário que pertence também às grandes corporações. Elas também têm dificuldade em integrar sistemas, também são descentralizados, né? Então existe a dificuldade e existe caminhos para se chegar lá. Porém, é uma jornada bastante árdua, né? Também a questão do custo, né, que o nosso coronel Fábio pontuou, que é uma questão muito pertinente, né? O Jones pontuou aqui a necessidade de você prever isso nos orçamentos, na LOA, no PPA, para que você esteja, vamos dizer assim, o desejo se materialize, você tenha o recurso.
Porém, eu queria pontuar, Coronel Fábio, que muitas vezes a gente tem que analisar dentro da gestão pública, que muitas vezes você vai só substituir o recurso. O que eu quero dizer com isso? Hoje, possivelmente, possui lá no seu município vários sistemas. Se você olhar para os recursos gastos com esses N sistemas, pode se encaixar no valor para comprar um sistema único integrado e você não vai ter mais o problema da descentralização da informação. E também gostaria de pontuar que o Tribunal de Contas de São Paulo também pontua, né, que a viabilidade, né, de você ter sistemas integrados, porque integrar sistemas custa caro, é dificultoso, leva tempo. Então isso é bem importante. Muitas vezes você vai substituir o mesmo recurso, você não vai gastar mais, ou seja, já estaria previsto dentro do seu orçamento. Então muitas vezes é bom pontuar, tentar entender isso dentro do município, se isso é factível ou não. E alguns exemplos, eu diria assim, em termos de dificuldade, né, quando a gente fala de dificuldade de implementação, muitas vezes, de soluções inteligentes, soluções melhores para o cidadão, me veio à mente o Poupa Tempo, né? O Poupa Tempo vai fazer 30 anos em 2027. Não sei se todos aqui já tiveram o prazer de ir no Poupa Tempo, onde a gente resolve simplesmente muita coisa da nossa vida lá. E fazendo 30 anos em São Paulo, mas poucos estados no Brasil conseguiram copiar, né? Ou seja, já existe um exemplo e a gente ainda tem dificuldade para conseguir copiar um modelo que é vencedor. Mas, enfim, creio que com essas novas gestões, o Coronel Fábio aí com uma vontade grande aí de fazer a diferença e vários exemplos com a ajuda do Luiz, creio que dá para transpor essas barreiras, dá para sair, dá para entregar um serviço melhor ao cidadão e com isso, né, fazer uma boa gestão. Então era isso que eu tinha a pontuar. Muito obrigado e parabéns a todos. Foi um prazer ouvi-los e espero poder também contribuir com vocês. Obrigado. Luiz? Eu agradeço a todos, né, por essa oportunidade de expor aí uma ideia, um anseio pessoal, né? Isso é mais que um projeto, eu acho que é uma entrega minha que eu gostaria que, de uma certa forma, pudesse acontecer. Alguns municípios começaram a entender isso, né? Santos, São Caetano, Santo André. Ele falou do Poupa Tempo, né? Mas nós criamos o Poupa Tempo da Saúde em Santo André, que é um grande avanço. Tudo acontece muito rápido, né? E o resultado foi isso. O prefeito lá, ele, além de ser reeleito, ele colocou o sucessor dele com mais de 78% de votos, né? Então, por quê? Porque justamente esse negócio de cuidar de gente é um outro processo. E eu vou falar agora para o prefeito, para todos aqui, não é o Luiz Roberto, não é minha vontade, isso vai acontecer naturalmente. Isso, se nós não percebemos que nós temos que fazer um processo tecnológico mais inteligente, eficiente, fazer a máquina ser ágil e algumas coisas, facilitar a vida dele, ter uma comunicação assertiva, né? Porque é muito gostoso, né, o prefeito falar: ô Luiz Roberto, seu medicamento está lá, tratar por nome, entendeu? Não uma comunicação fria, entendeu? Ela realmente trazer a população que nós somos todos cidadão. Então, todos nós somos, mesmo agente público, prefeito, nós somos fazendo parte. Tem coisas que são indivisíveis, né? O espaço público que nós andamos é indivisível. Não é o rico ou o pobre, todos nós usamos lá dentro, né? Então, nós temos que entender isso e mudar um pouco essa cultura, né? E eu acho que essa oportunidade que nós estamos tendo de debater esse assunto, devemos hoje realmente se aprofundar e entender para a gente sair fora dessa caixinha, né? Que era a caixinha, eu tenho um orçamento aqui, orçamento. Quando o prefeito falou, e eu chutei o número aqui, porque eu peguei baseado que é mais ou menos isso. É R$1 por população, mas ele vai ter todas as ferramentas, vai ter o app da cidade, o app dele, vai receber, vai ter o prontuário dele. Olha só, qual cidade hoje que entrega o próprio prontuário para ele se ver lá dentro? Para ele se ver
o andamento e o pedido que ele tem. Então, imagina que você tenha lá o prontuário dele, ele se vendo lá dentro, que ele pediu para o tá para o buraco, que ele pediu algum benefício, que ele pediu um alvará, que ele pediu medicamento, que ele tem transporte, como ele se vê lá dentro. Hoje é capaz de você entregar para ele, com essa unificação, algo que ele nunca imaginou ter. É igual estar um Google, ele clica lá dentro, coloca os dados dele lá dentro e ele vê no portal dele, dentro do app, tudo que ele se relaciona com o governo, tudo que ele pediu, tudo que está pendente. Esse é o grande norte, esse é o novo modelo. Isso pode ser fácil. Tem algumas coisas que realmente elas podem demorar muito, mas, por exemplo, uma modernização hoje, numa cidade dele, algumas coisas que são muito importantes, estratégicas, nos 100 dias de governo, por exemplo, unificar toda a base do conhecimento, que é trazer os dados dele. 30, 40 dias. Comunicar com ele através de criar a conta do WhatsApp para ele já dentro da ferramenta, que eu não sei como é que ela está lá dentro, mas da saúde e tudo. Hoje é rápido. Então eu consigo comunicar nos 100 dias já o medicamento, os cuidados com ele. Várias coisas se começam a mostrar um novo modelo de governo. E aí, nesse processo, você já vai começar a modernizar todas as secretarias, não apenas criar a base, mas o fluxo de cada item da cada carta de serviço. Então, passo a passo. Então, aquilo hoje, esse pode demorar 6 meses, né, para você ter uma... Hoje tem ferramenta muito ágil. Né? Nós estamos falando de inteligência artificial, estamos falando de robô, que a partir da hora que o governante determinar que determinadas comunicações saem automática, ou seja, tem uma ação, gera uma reação. Saiu uma pessoa, uma mulher grávida, então já está lá dentro do robozinho que ela está grávida, então o sistema automaticamente vai fazer os cuidados dela, vai mandar a mensageria dos cuidados dela. Por isso que fala cuidado, né? Cuidar de gente, para aquela mulher grávida. A pessoa que deu como uma pessoa hipertensa, está no sítio do governo, então eu vou cuidar dele do hipertenso, entendeu? Então tudo é... Então hoje, olha só, o evento da cidade hoje, eu faço publicidade hoje, né? Que vai ser o evento. Por isso que eu falo que eu vou só melhorar um pouco o conceito. Em vez de eu pegar a publicidade, gasto de publicidade em revista, tipo de coisa, mas eu posso falar hoje, através do WhatsApp, que vai ter a festa da cidade no dia tal. Eu posso falar que o projeto dos 60 anos do idoso lá, que eu tenho escola para exercício, tudo, posso falar com ele hoje, porque eu consigo saber a idade dele, consigo saber fazer pesquisa. Fazer pesquisa de satisfação. Sim. Hoje, eu ia chegar mais lá na frente, mas hoje eu consigo fazer a pesquisa de qualquer área. Eu tenho uma pesquisa pontual, que é aquele que ele utilizou o serviço, e aquela da sensação, entendeu? Sim. E você hoje... Mas precisa, né? Então você imagina que eu tivesse uma pessoa que passou pela saúde, que hoje é possível, igual o Uber, e ele passou, e eu mando pelo WhatsApp para ele fazer a avaliação do atendimento. Então ele vai avaliar a recepção, ele põe 1 a 5 estrelas, a triagem, o médico, ele não vê o nome, mas ele vê a farmácia, e o agente público vai receber, ou quando eu colocar lá que você teve 100 avaliações, 50 bons, 50 péssimos. Está entendendo que nós estamos transferindo, em vez do prefeito, essas áreas de ponta, saúde e educação, nós estamos dando para o cidadão ajudar a melhorar isso? Então, isso tudo é possível. Claro que isso aí vai 1 ano, 1 ano e meio, mas coisas hoje que a gente pode mudar já a sensibilidade de um novo governo, de uma nova forma de gestão, é possível fazer isso até nos 100 primeiros dias de governo, para ele sentir que é outra proposta, é outra entrega, é outra forma de governar, entendeu? É isso que a gente espera que esses novos gestores consigam ver que cuidar de gente é tão importante quanto cidade inteligente de mobilidade urbana. Isso é importante, Dan. É isso que nós acreditamos. Perfeito. Obrigado a todos sobre isso daí. Gostaria de agradecer ao PL, né, ao nosso presidente nacional, Valdemar Costa Neto, presidente estadual Tadeu Candelária, agradecer, né, pela parceria aqui dos painelistas, né, uma noite, né, de muito aprendizado, e fico honrado, né, pelo PL ter aí me pinçado dos prefeitos aí eleitos, né, para estar aqui, e
acredito que essa seja a menina dos olhos, né, de qualquer prefeito que pensa em fazer um bom mandato, né, e que já comece no primeiro dia de governo pensar na sua reeleição. Né? Eu acho que a gente tem que pensar, nós estamos aqui num partido, né, e precisamos de votos, né, para que a gente fortaleça o partido, fortaleça as nossas administrações e mostre que o PL é um partido realmente diferenciado. Né? Portanto, aqui, Luiz, vamos precisar muito de vocês aqui, né? Aprender lá com Osasco, aprender com Jundiaí, enfim, aprender com você e com os demais colegas, né? Para que a gente, no nosso caso de São José do Rio Preto, leve a Rio Preto ser uma cidade cada vez mais inteligente. Né? Esse era um objetivo nosso, como eu disse, traçamos isso no plano de governo e pretendemos, a partir de agora, já na transição, né, e efetivamente no dia 1º de janeiro, caminhar nesse sentido. Né? As informações iniciais aqui já foram colhidas, eu vou pedir para toda a minha equipe assistir, né, essa live aqui, já vai ser importante a gente dar esse start e também me colocar à disposição, né, de todos vocês, convidá-los a visitar a nossa amada São José do Rio Preto, né, e certamente a gente quer entregar lá o melhor para as pessoas, né, como foi dito aqui. Esse foi o mote do nosso governo, a marca da nossa campanha vai ser a marca do governo, que é a transparência, que tem tudo a ver com uma cidade inteligente, e a integridade, né, o que uma cidade inteligente pode fazer também, como você disse, Luiz, a gente fiscalizar realmente, né, a boa realização dos serviços públicos, principalmente para aquele que mais precisa. Então, meu muito obrigado a todos e também agradecer, né, a nossa equipe técnica aqui, tão gentilmente nos recebeu. Muito obrigado, boa noite. Considerações? Sim, eu também agradeço ao convite feito, aos painelistas. Queria deixar mais uma singela contribuição para os prefeitos que irão assumir as posições agora, dia 1º de janeiro. Assim, a gente sabe que cada cidade ela tem uma vocação e ela tem uma direção como cidade. Nem toda cidade é uma receita que é igual a de outra que a gente possa sair assim, usando como modelo. Então, cada cidade tem que ser feita uma luva que sirva para ela. Então, assim, se a gente pudesse olhar sistemas no mercado para escolher, a gente tem alguns que se destacam, né? E a gente tem que simplesmente escolher um para ir e abraçar. É um trabalho que é feito a 4 mãos, então, assim, não dá para depositar na conta do nosso terceiro a responsabilidade que ele vai conseguir fazer sozinho, porque se a gente não tiver um processo top-down na prefeitura com força política, a gente não consegue implementar. Então, é isso que a gente vive na prática lá em Osasco. Então, sempre que tem uma decisão de governo, que a gente precisa ajudar aquilo a implementar, senão a gente encontra uma maré contrária dentro da prefeitura, vamos falar uma operação tartaruga, que faz esse processo ficar lento e aí os resultados não acontecem no tempo que a gente espera. E também recomendaria, ou mais uma contribuição, seria o seguinte: já que a gente não precisaria ter uma foto, fazer um diagnóstico de cidades inteligentes, da cidade desses prefeitos que estão assumindo, para ver qual que é a direção econômica, qual que é a direção social, com uma visão acadêmica, porque isso cria para os especialistas da cidade um norte para ele percorrer. Então, quando vem um especialista de fora de uma universidade, por exemplo, e faz um diagnóstico de cidades inteligentes, ele vai apontar isso que a gente está falando, ele já vai estar com uma ferramenta caminhando em paralelo, e ele já tem os próximos passos sendo desenhados, porque não é só uma implantação, não é um sistema que vai trazer tudo isso, a gente tem que conciliar as outras questões de desenvolvimento econômico e social. Então, eu recomendaria que faça uma contratação de uma consultoria para fazer uma análise de cidades inteligentes para a sua cidade, que cada um tem uma vocação, cada cidade tem uma vocação diferente da outra. Então, eu agradeço novamente a oportunidade, obrigado a todos vocês. Passar para as considerações da nossa mesa de especialistas. Bom, agradeço a todos por estar aqui presente. Foi muito importante esse momento para a gente discutir. Eu fico muito feliz, atuando há 5 anos no mercado de gestão pública, em encontrar gestores como os senhores, dedicados realmente a trabalhar numa gestão efetiva para a população. E aí, o que a minha experiência, lidando com as prefeituras, com as dificuldades das secretarias, vem observando, a partir desse processo de mudança, de transformação digital, é que qualquer investimento, seja em infraestrutura, em tecnologia, em gestão dos recursos, uma preocupação, claro, com o planejamento estratégico do plano de governo, ela só é sentida
como mudança mesmo se a população começa a usufruir desses serviços. Por isso que tem que existir uma preocupação com a experiência desse usuário e desse servidor também na ponta. Vamos lembrar que serviços públicos, eles não terminam nos muros das secretarias ou das prefeituras, eles transcendem. Eu vou sentir como população lá dentro da minha casa, na escola com o meu filho, dentro do posto de saúde quando eu vou fazer uma vacinação ou pegar um medicamento. Então, o serviço público, ele inicia a partir da prefeitura e das secretarias, mas ele não finaliza ali. Eu levo ele para casa, eu consumo esse serviço público em casa. Então, quando eu promovo programas de saúde efetivos, quando eu trago educação que forma realmente cidadãos com valores, eu estou formando e estou contribuindo o bem-estar de uma população inteira. Então, é importante a gente ter essa visão que o serviço público é além dos muros. Então, meu portal sendo mais acessível, minha secretaria mais eficiente, meus recursos melhor administrados, eu vou oferecer serviços públicos mais eficientes. E aí eu mostro para o cidadão que ele pode pedir benefícios, ele pode acompanhar e ele pode também avaliar, gerando indicadores para a gestão pública. Então, a partir daí, o desenvolvimento efetivo de políticas públicas conforme a necessidade de cada um da população. Muito obrigada. Agradeço também a todos e muito obrigado pelo conhecimento aqui adquirido. Acho que todo mundo conseguiu contribuir. Mais uma vez, parabéns ao Luiz pela obra. E estou à disposição também para ajudá-los aí. O que o Alex pontuou acho que é muito positivo em termos de se contratar uma especialização, uma consultoria para analisar realmente qual é a luva que cabe na sua mão, né? Cada cidade tem um diagnóstico, né? Os indicadores de cidades inteligentes são muito abrangentes, né? Mas a gente ainda tem uma tarefa muito básica ainda, que é na parte dos dados, né? Na parte dos serviços. Mas a gente tem que abranger também as demais áreas, né? A área da segurança é muito, muito importante, ela está muito tecnológica hoje. Como que integramos isso também aos serviços hoje prestados, né? A parte da sustentabilidade, como conseguimos ser efetivos, como que trazemos isso também para dentro da tecnologia, né? Como que a tecnologia consegue abraçar essas causas. E assim como outros temas, né? Então, isso é muito importante. Especialistas sempre trazem indicadores e a tomada de decisão fica um pouco mais fácil e mais assertivo. Então fica muito bem pontuado pelo Alex e muito obrigado por todos aí e um abraço a todos. Obrigado. Bom, obrigado. Uma honra passar essas horas aqui com especialistas, com o nosso prefeito, gestores, gente que realmente tem condições de contribuir, os prefeitos que estão no exercício do mandato, os prefeitos que estão chegando, né, olhar aí para o desenvolvimento do poder público, para o desenvolvimento das prefeituras, para a eficiência com que esses serviços são prestados e utilizando sempre, obviamente, o uso de tecnologia. Estamos chegando ao final de mais uma live, a live do Partido Liberal, do nosso querido PL. Agradecer aqui todos os especialistas, o nosso querido prefeito de São José do Rio Preto, ao Luiz, ao Alex, enfim, os nossos especialistas da Mesa 2. Dizer que foi umas horas de aprendizado, umas boas horas aqui, né? E tenho certeza que esse conteúdo servirá para os prefeitos em exercício, para os prefeitos que também estão chegando, poderá se utilizar desse material. Uma boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de todos vocês, amigos da família do Partido Liberal. Um grande abraço a todos os nossos convidados especiais, palestrantes, prefeitos, enfim, a todos vocês que nos prestigiam nessa noite. Um grande abraço a vocês e até a próxima, se Deus quiser.